Os descendentes espirituais de Caim, eles são capazes de coisas terríveis, assim como Caim foi capaz de algo terrível. E eu quero, nesse parênteses que eu vou abrir agora, eu quero destacar essas coisas. Nos últimos dias, nós temos ouvido falar muito sobre uma decisão que os nossos tribunais, o Supremo Tribunal Federal, no dia 29 de novembro, emitiu acerca do aborto. Isso causou bastante comoção. A revista Isto É, ela publicou uma nota informando o que aconteceu de fato, dizendo que a primeira turma do STF revogou a prisão preventiva de 5 pessoas que trabalhavam numa clínica clandestina de aborto em Duque de Caxias. Na decisão dessa primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, a questão girava em torno da existência de requisitos legais para as prisões. Mas o juiz, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que as prisões não deveriam ser mantidas porque os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto no primeiro trimestre de gestação violam direitos fundamentais da mulher. Em outras palavras, aborto realizado até o 3º mês de gravidez, na visão desse ministro do Supremo Tribunal Federal e dos seus companheiros da primeira turma, Rosa Weber e Edson Fachin, o aborto não é crime. É perfeitamente possível que uma mulher realize isso, se ela quiser, se ela decidir, e ela poderá se submeter ao aborto e sem que seja punida por isso, nem ela, nem as pessoas que realizam isso. A questão do aborto sempre foi debatida. Eu fiquei surpreso, há algum tempo atrás, com a posição de um líder que se diz evangélico no nosso país, e que se diz bispo. O bispo, aquele que se auto-intitula bispo, Edir Macedo. As pessoas geralmente brincam, fazem piadas com esse homem, né, por causa das coisas que ele faz, ou que ele diz. Mas o que é curioso notar, e o que é assustador notar, é que esse homem, esse suposto bispo, Edir Macedo, ele gravou um vídeo, aí recentemente, acerca desse assunto, dizendo que a Igreja Universal do Reino de Deus, que é o nome da organização que ele lidera, é absolutamente a favor do aborto. Defendem o aborto dizendo o seguinte: o aborto é justificável por razões sociais. Geralmente, ele disse no seu discurso, geralmente as mulheres que abortam são mulheres humildes, são mulheres pobres, de comunidades pobres. Então a criança nasce, ela pode se tornar um criminoso, ou pode se tornar alguém que vai sofrer muito com a pobreza. Então, por causa disso, então o aborto deve ser aceitado, deve ser recebido como algo necessário até pelo bem da sociedade. É claro, um homem que valoriza apenas a segurança e a prosperidade, é claro que para ele matar crianças, para supostamente preservar esses valores, não tem problema nenhum. E o meio evangélico, o povo evangélico vai recebendo essas informações, e nós começamos a nos familiarizar com essas coisas. Nós começamos a acreditar que essas coisas são normais, que o homem de bem, ele pode pensar desse jeito sem problema nenhum, porque existe um discurso sempre martelado na mente das pessoas dizendo o seguinte, que a mulher tem o direito de fazer o que ela quer com o corpo dela. E nesse discurso está implícita a ideia de que o feto é um órgão da mulher. Não é um ser à parte, um ser diferente. É como se fosse um órgão dela.
Então, se ela quer cortar um dedo fora, ela corta, é dela o dedo. Se ela quer tirar o bebê da sua barriga, ela tira. É como se fosse mais um órgão dentro dela. E aí dizem isso e vão martelando isso na cabeça dos jovens, vão falando isso para lá e para cá, e com isso as pessoas vão se familiarizando com esse discurso e aceitando isso. Irmãos, nós somos crentes, e quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós aprendemos, a Bíblia ensina o valor preciosíssimo da vida intrauterina. O Salmo 139 canta a beleza, a solenidade e a majestade da vida dentro do útero da mãe. O salmista fala que o Senhor viu a minha substância ainda informe. E Ele me teceu ali no oculto. Ele teceu cada detalhezinho do meu corpo ali. Ele foi como que me moldando ali dentro do ventre da minha mãe, mostrando com isso a preciosidade, o carinho do Criador no cuidado com a vida intrauterina. Nós também aprendemos, quando olhamos para o Novo Testamento, nós também aprendemos a preciosidade da vida intrauterina quando nós vemos a reação de João Batista dentro do ventre de sua mãe, quando ouve a voz de Maria. A criança se move ali, movida inclusive, influenciada inclusive pelo Espírito Santo. E nós aprendemos que Maria, o que havia no ventre daquela mulher, o que era a obra do Espírito Santo no ventre daquela mulher, era um ente santo já ali no ventre da sua mãe. Então essas são algumas razões pelas quais nós vemos todas essas decisões, e essas concepções, e essas ideias como sendo extremamente erradas, inaceitáveis, antibíblicas e próprias de uma visão ateísta da realidade. Mas eu quero apontar para os irmãos aqui, não somente esses conceitos que nos rodeiam, que se aproximam de nós assim de forma esparsa, mas eu quero apontar para os irmãos coisas que mostram a crueldade e a severidade dessas coisas. Eu recebi um artigo que o Leandro Boer me enviou, de uma publicação chamada Christian Post, de 19 de outubro de 2016. E o título do artigo dessa publicação, desse periódico, é o seguinte: empresas lucram ilegalmente vendendo partes do corpo de fetos fornecidos por clínicas de aborto. Os irmãos sabem que nos Estados Unidos o aborto é legalizado. A mãe pode tirar a criança no momento que ela quiser. Mesmo nas últimas horas antes do neném nascer, com 9 meses, se a mãe quiser tirar o bebê, ela pode, não tem problema. E aqui diz o seguinte, esse artigo diz o seguinte: o distrito de Orange County, na Califórnia, entrou com uma ação contra 2 empresas biomédicas, a DV Biologics e a Da Vinci Biosciences, acusando-as de obter lucro ilegal a partir da venda de milhares de partes de corpo de bebês abortados, partes adquiridas de clínicas de controle de natalidade. As partes do corpo eram vendidas por todo o mundo num comércio extremamente lucrativo. Eles vendem pedaços de crianças. É disso que estamos falando aqui, em pleno século XXI. Andrés Isaías e Stefano Isaías, sócios proprietários dessas empresas, foram incluídas no processo. Essa venda é ilegal. Não é ilegal fazer o aborto, mas vender partes do bebê abortado, isso é ilegal. E claro, para quem mata, depois vender, que diferença faz para ele? O que é pior? Que diferença faz? Eu já matei, agora vender é muito menos impactante do ponto de vista moral do que matar.
Aí prossegue. De acordo com o Mercury News, essas empresas lucraram com a venda de centenas de partes humanas usadas para a facilitação de pesquisas. Esses pedaços de crianças são usados em pesquisas científicas, no desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de remédios, tratamentos de doenças degenerativas. Os fetos são usados para isso. De 2009 a 2015, os acusados receberam fetos abortados das clínicas de controle de natalidade, e desenvolveram um negócio lucrativo, vendendo tecidos e células do coração, pulmões, rins, cérebro, intestinos, músculos e ossos. As empresas chamavam isso tudo de produtos pré-natais e venderam a empresas de todo o mundo, ganhando centenas de milhares de dólares. Os acusados tinham metas anuais, com o objetivo de aumentar suas margens de lucro. Como qualquer outra empresa, faziam promoções, campanhas de marketing, pagavam comissões, ofereciam descontos, cupons de desconto, preços de liquidação, tudo com o objetivo de incrementar as vendas. O advogado-geral disse que as companhias recebiam 674 dólares por um coração, um intestino pequeno custava 664 dólares, estamos falando de pedaços de bebês. Um fígado saía pela bagatela de 233 dólares, fígado é mais barato. E um estômago, 221 dólares. Estômago é barato. As empresas também ganhavam cobrando taxas de administração e de postagem. As clínicas de aborto que forneciam material para as duas empresas lucravam também recebendo contribuições delas. O que eu quero mostrar com isso é o crescente, a natureza crescente da maldade. Não para no aborto, a coisa segue em frente, vai adiante. É um mercado macabro isso aqui. O nosso país está caminhando para isso, para essa direção. Essas decisões que os irmãos estão vendo aí, estão caminhando nessa direção. Lembrem-se, nós vamos ver hoje aqui no texto, o pecado, ele nunca estaciona, ele nunca fica estagnado. Ele prossegue, ele vai aumentando, ele vai piorando cada vez mais. Mesmo num país desenvolvido e civilizado como esse que estamos mencionando aqui, os Estados Unidos, o pecado cresce lá e chega a essas proporções. Gente vendendo pedacinhos de crianças. A CNN, eu tenho aqui os sites todos, a CNN mostra aqui o uso desse material, para que servem esses materiais todos. Uma outra publicação chamada Live Action News, de 26 de julho de 2016, agora também, mostra a partir de pesquisas assustadoras que os abortos realizados no terceiro trimestre de gravidez nos Estados Unidos são muito mais comuns do que se pensa. Ou seja, crianças sendo abortadas com 7, 8 ou 9 meses dentro do ventre da mãe, elas são abortadas. O texto aqui desse artigo diz que cerca de 13 mil crianças foram mortas depois da 20ª semana, depois do 6º mês. 13 mil crianças, isso em 2012. E nos Estados Unidos são feitos cerca de 1 milhão de abortos por ano. Alguns pensam que esses abortos no terceiro trimestre só ocorrem quando a vida da mãe está em risco ou no caso de doença da mãe, mas isso não é verdade, é mentira. Na jurisprudência americana, entende-se por doença, não fala, a mãe estava doente, por isso abortou. Entende-se por doença qualquer coisa que a mãe ou o médico que realiza o aborto achem ser doenças. Isso abrange distúrbios físicos, emocionais, psíquicos, familiares e até o bem-estar da mãe.
o conceito de distúrbio mental que justifica o aborto, em alguns casos, pode abranger a dificuldade de encontrar uma babysitter. Então, a mãe não encontra uma babysitter, ela sofre um distúrbio mental, fica nervosa, então ela pode abortar. Ou o desejo de ir a concertos de rock. Fala, como é que eu vou nos concertos de rock que eu gosto de ir? Então ela fica perturbada mentalmente. Então você está perturbada, então você pode abortar mesmo no 7º, 8º ou 9º mês de gravidez. E um site do governo americano chamado American Pregnancy Association, é um site do governo americano, mostra que as formas de aborto que podem ser praticadas aí, sem problema nenhum, livremente. No primeiro trimestre pode ser aborto por medicação, a mãe toma medicação e aborta, ou pode ser um aborto por aspiração, por sucção. A criança é sugada, ela é aspirada de dentro do útero da mãe aos pedaços. Ela é puxada para fora, arrancada, sai aos pedaços. No segundo trimestre pode ser por sucção ou aspiração, esse método que eu mencionei, e pode ser através da aplicação de uma solução química na bolsa amniótica. O feto morre dentro daquela solução química, e também através de substâncias aplicadas na mãe pela via intravenosa. E no terceiro trimestre, quando a criança já está grande já, 7º, 8º, 9º mês, o aborto pode ser pela aplicação dessa solução química, ou pode ser pela extração do feto. Isso aqui é simplesmente aterrador. Isso aqui suplanta qualquer grau de crueldade que alguém pode praticar. Crianças com 8 meses, 9 meses, são arrancadas em pedaços. Elas são esquartejadas dentro da barriga da mãe. E elas só não se ouvem os gritos delas, porque elas estão dentro de um ambiente onde o som não se propaga. Mas elas sentem dor. E lembrem-se, geralmente no último mês elas estão já na posição de nascimento, com a cabeça já encaixada. Então, nesses casos, é feita a descompressão cranial intrauterina. Bonito nome, né? Descompressão cranial ou craniana intrauterina, que é a decapitação do bebê. O bebê é decapitado na barriga da mãe. E a cabeça dele é arrancada, então. E aí as outras partes são cortadas, são picadas e ele é tirado lá de dentro. É disso que nós falamos quando mencionamos a palavra aborto. É desse tipo de coisa. Nenhum ser humano com um pouco de noção de bondade seria capaz de praticar isso aqui. Nenhum. Tem havido nos Estados Unidos muitas reações contra tudo isso. No estado de Ohio tem havido um grande debate por causa de um projeto chamado Heartbeat Bill. Esse projeto diz o seguinte, que o aborto seria proibido depois que o coração da criança começa a bater. A partir da 6ª semana. Então, o coração da criança começou a bater, não pode mais abortar. Mas esse projeto do governo de Ohio tem recebido forte oposição de uma seita, inclusive, chamada Templo de Satã. Essa seita chamada Templo de Satã é absolutamente contra essa concepção, assim como alguns partidos políticos. Do outro lado, tentando minimizar o problema do aborto, existe uma organização chamada First Choice, primeira escolha. E essa organização, ela tem dado apoio para as mães. Tem dado ajuda para elas comprarem o enxoval do bebê. Elas têm dado orientação e tudo mais, tentando dissuadir mães que querem abortar. Uma das coisas que essa empresa, que essa organização, a First Choice, tem feito é tentar convencer os pais a ouvirem o coração do bebê
antes de decidir abortar. Porque quando a mãe escuta o coração do bebê, esse é o momento mágico. Ela não consegue mais. Ela não consegue mais. Não, os pais aqui e mães sabem disso. Você lembra quando você escutou o coração do seu filho? Eu lembro a primeira vez, quando eu fui na consulta médica lá, e a médica colocou aquele aparelhinho, aquele microfone. Eu escutei aquele barulhão enorme, né, rápido e alto. Eu disse: que é isso? O que está acontecendo com a minha filha aí dentro? Com o meu filho aí dentro? Esse é o coração do seu bebê. Eu estava na sala com a Simone. Quando eu escutei o coração da Isabela pela primeira vez, irmãos, nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. Então é um momento muito precioso esse. Muito marcante. Então essa empresa, essa organização, a First Choice, tem encorajado os pais a escutarem o coraçãozinho do bebê antes. Primeiro escuta o coração dele, depois você decide se você quer tirá-lo ou não. E aí as mães, quando escutam, não conseguem mais e não vão mais nessa direção. Eu sei que tudo isso que eu falei aqui, talvez para alguns seja novidade, para outros não. Mas o que eu quero apontar para os irmãos é um posicionamento nosso, claro, aberto, diante dessas últimas discussões que os irmãos têm acompanhado na mídia aí, nas redes sociais, e têm visto tudo isso. O que será que nós como cristãos devemos pensar? Então aqui, fica registrado a nossa visão acerca disso. O aborto é pecado. Deus reprova isso. É um ato covarde, cruel, maldoso, pecaminoso. E nós não concordamos em hipótese alguma com isso. Nós cremos que isso é obra dos cidadãos da cidade de Caim, que são dados ao assassinato, mortes e a crueldades.